Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Vicário e esse é o programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Nos programas anteriores, nós discutimos a pandemia. Em primeiro lugar, a importância do Estado no enfrentamento da pandemia. Em segundo lugar, no segundo programa, a pandemia na Europa. E no terceiro programa, a pandemia nos Estados Unidos. Uma questão que surgiu nesse debate foi justamente o tamanho do desafio dos estados no enfrentamento dessa pandemia e, principalmente, as fragilidades dos estados nacionais nesse enfrentamento. É claro que havia uma fragilidade europeia, existia uma fragilidade americana, mas quando a gente desembarca na América do Sul, essas fragilidades são muito maiores. As fragilidades do sistema do serviço de saúde, essas fragilidades são maiores, as fragilidades econômicas, elas são maiores, e as fragilidades políticas também são maiores, numa América Latina, onde a democracia sempre está em xeque, está sempre colocada em risco. Então, estamos diante de uma pandemia num continente onde as perspectivas de catástrofes são muito maiores do que no caso europeu e no caso americano. Temos situações bastante heterogêneas, situações como a Argentina, que apresentam um resultado muito bom no enfrentamento da pandemia. Temos situações como o Equador, que é o inverso, o Brasil indicando para situações bastante difíceis. Temos crises que já vinham rolando, crises políticas em países como o Equador, países como o Chile, enfim. E temos situações como situações do Uruguai, no qual o governo encaminha para o Congresso Nacional uma legislação de urgência para reduzir o tamanho do Estado justamente no meio dessa pandemia. Então, temos situações que são bastante diversas num continente onde os desafios são muito grandes, as desigualdades são muito grandes. Então, um tema que causa uma grande preocupação é como vai evoluir essa pandemia justamente na América do Sul, e exatamente esse vai ser o tema de hoje no nosso programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Para começar a apresentar a nossa mesa hoje, temos os professores Eduardo Costa Pinto, Luiz Carlos Prado, Eduardo Baixa e o Numan Mazati, que junto comigo, Ronaldo Vicário, vamos discutir esse tema com vocês. Então, para começar essa mesa redonda, eu perguntaria para vocês como é que a América do Sul ela desembarca nessa pandemia, né? Qual é o quadro hoje da América do Sul no qual vai evoluir e vai se desenvolver, vai se desenrolar esse drama da pandemia. Então, eu começaria com o Eduardo Baixa. Baixa, como é que a pandemia, como é que está a América Latina, a América do Sul hoje? Bom, começar com os antecedentes, né? É interessante que em décadas anteriores, né, os países da América do Sul pareciam se mover em bloco, né? Nos anos 90, pode falar de um ciclo neoliberal, né? Países do continente adotando uma agenda neoliberal, do chamado Consenso de Washington, em maior ou menor grau, dependendo do país. Depois tem um outro ciclo, né? Na primeira década dos 2000, com os países também movendo em bloco, né? No sentido de uma agenda, vamos chamar, mais progressista, né? Com governos de esquerda à frente, o chamado pós-neoliberalismo, né? Isso num contexto de preço de commodities em alta, né? Os países exportam, são importantes exportadores de commodities, então termos de troca em alta, levando a políticas que conduziram à redução de desigualdade, redução da pobreza, né? Crescimento econômico. E aí, agora, na década de 2010, né? 2011, há um movimento de queda no preço das commodities, depois acentuado, né? Principalmente em 14, 15. E aí as respostas políticas dos países, as respostas foram muito heterogêneas. Os países começaram a seguir caminhos distintos. E, em particular, o ano passado foi um ano de grande ebulição política na América do Sul, né? E mudanças em alguns países, né? De um lado, o Evo Morales, né, sendo forçado a renunciar após
grandes manifestações na Bolívia, o Maduro na Venezuela sob forte pressão, e no Uruguai a esquerda que estava no poder há muitos anos foi derrotada nas eleições, entrando, enfim, um grupo de centro-direita. Por outro lado, o ensaio neoliberal do Macri na Argentina foi derrotado, teve um final melancólico. O kirchnerismo, então, voltando ao poder na Argentina, e, por outro lado, além disso, no Chile, né, o governo também de orientação neoliberal do Piñera, sofrendo fortíssimas manifestações de oposição. Então, esse é um pouco o caldo, né, é nesse contexto, né, que a epidemia, em termos de diferentes orientações políticas e reversões até no ano anterior, que o continente ingressa, né, nesse ano de 2020, que é o contexto em que o continente é atingido por essa pandemia. Dudu, olha só, Eduardo Costa Pinto, né? Chamar de Dudu, na mesa redonda pode chamar de Dudu, né? Acho que podemos ter essa certa intimidade. Uma das questões que, independentemente do país, uma questão que acertou a América do Sul inteira, foi justamente a queda dos preços da commodities, e com uma série de consequências econômicas dessa queda. Então, eu gostaria, Eduardo, que você falasse um pouco sobre isso, Costa Pinto. Sim, a queda do preço dos commodities acontece principalmente a partir de 2011 e afeta de forma diferente cada país. Essa queda do preço das commodities está associada a uma desaceleração chinesa, a uma desaceleração da economia mundial, e afeta diferente por quê? Porque a depender do país, e aí na América do Sul, as exportações de commodities, os produtos são diferentes, e a demanda, principalmente a demanda chinesa, tem um efeito diferente. Se a gente olha isso em termos de dados, eu trouxe para apresentar aqui para vocês, eu vou compartilhar. Vamos lá. Vou compartilhar esses dados aqui para vocês, mostrando o seguinte: tem uma diferença, tá, expressiva em como vai evoluir os termos de troca. Se a gente olha, por exemplo, o Brasil, né, que está aqui em cinza, o pico o ponto mais alto do benefício dos termos de troca é 2011. Tá? Isso vai desacelerar para praticamente todos os países, com exceção do Uruguai, que vai crescer constantemente até 2017, cair um pouco em 2018. E qual é importante ressaltar qual é o efeito dos termos de troca. Tá? Tem 3 efeitos importantes para pensar os termos de troca. Para quem não é economista, está vendo, os termos de troca têm a ver com o quê? Com o preço do produto que o país exporta em relação ao preço do produto que o país importa. Então, você tem um efeito, se o termo de troca melhora, tem um efeito que balanço de pagamentos. Melhora o superávit comercial e seu efeito no balanço de pagamentos. Tem um efeito também associado à questão da renda. Como assim, Eduardo? Exportações líquidas. Então, se as exportações líquidas na demanda agregada têm um peso muito grande, né, e se os termos de troca melhorarem, isso gera um efeito renda. Países menores, como, por exemplo, Peru, Chile, dado o efeito da exportação de minério, Bolívia principalmente, e até o caso da Venezuela, que depende do petróleo, isso gera um efeito renda direto, que é diferente no caso brasileiro, e no caso argentino também. Além de tudo, tem um efeito cambial, ou seja, implica mais entradas de dólares. Então, isso permitiu, a melhora dos termos de troca ao longo dos anos 2000, permitiu menores desequilíbrios macroeconômicos, que seja no balanço de pagamentos, que seja na execução de política econômica interna, que foi possível essa mudança do cenário, como Baixa alertou, e foi possível, dentro dos governos progressistas, gerar uma melhora distributiva, políticas de demanda efetiva, sem gerar grandes desequilíbrios econômicos, que seja na questão da inflação, que seja na questão do balanço de pagamentos. Isso vai girar, isso vai mudar de forma gradual, paulatina, a partir de 2011. Isso vai afetar de forma muito diferenciada os vários países. Não por acaso, se você olhar como Baixa bem alertou, a Bolívia, um problema enorme econômico, é só olhar como vai mudar os termos de troca. É evidente que não dá para pensar questões políticas, econômicas, apenas pela variável termos de troca. Mas ela é uma variável síntese importante, por quê? Porque no caso da América Latina, nós temos uma enorme vulnerabilidade de dependência externa
E em cenários de descenso, aí o velho Prep já deixou isso muito claro lá atrás, em mudanças cíclicas, em desaceleração dos termos de troca, aumenta os problemas internos econômicos, isso rebate em termos políticos, né? E isso, observe bem, que até reage a partir de 2018, mas volta a cair em parte em 19 e na Covid, ou seja, os termos de troca despencam completamente porque a economia chinesa para de consumir, para de demandar, então você tem uma deterioração e na verdade, já pega as economias latino-americanas altamente fragilizadas quando você tem o efeito da Covid e dados seus efeitos econômicos. Prado, uma das questões, eu acho que é importante, você tinha uma série de tentativas de integração latino-americana, que é uma coisa, bom, tradicional dentro do continente. Eu queria que você falasse um pouco como é que essas experiências elas chegam. Por exemplo, nessa semana nos jornais argentinos, o Fernandes estava conversando com Pinheira e, por outro lado, colocando, bom, se o Brasil não está interessado no Mercosul, então nós também não estamos, coisas desse tipo, né? Em termos, bom, com o Pacto Andino nós vamos aqui, mas a questão do Mercosul não vai. Como é que chegam essas experiências onde você tinha grandes esperanças e grandes expectativas de integração na América Latina nesse exato momento da pandemia? No início do século XXI, o Brasil liderou um processo de construção, a procura de construção de uma unidade sul-americana. É importante chamar a atenção disso, porque o conceito de América Latina, que é um conceito muito vinculado os chamados country studies dos Estados Unidos, ele é um conceito um pouco amplo demais para a compreensão dos problemas econômicos e políticos da região, chamado Hemisfério Ocidental, que inclui países muito diferentes. Os países da América Central e do México têm uma dinâmica muito diferente dos países da América do Sul. No momento de ascensão da economia brasileira, mais uma vez, muito liderado pela figura do Lula como presidente e também no momento também de crescimento, de melhoria dos preços das commodities, fica claro, vislumbra-se a possibilidade de aumentar a influência brasileira e aumentar a proximidade dos países sul-americanos a partir de um projeto comum. Esse projeto ele transcendia o governo Lula. Antes disso, isso já ficava claro desde a construção do Mercosul, ainda em condições diferentes, com governos neoliberais lá na primeira fase dessas transformações da América do Sul, como o Bastian falou, só para lembrar que foi Sarney de início, depois Collor continuou com o Mercosul e com a aproximação da Argentina. Nós temos que chamar a atenção que, ao longo desse período, o resultado foi excelente. Hoje, o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina e a Argentina é o segundo parceiro comercial, segundo, terceiro, dependendo do critério que se pegue, do Brasil. Então, o crescimento do comércio no Mercosul foi muito importante. Mas não foi só aí, foi também a aproximação com o Pacto Andino, foi também a criação de fóruns políticos para resolver os problemas da região e assim por diante. É claro que tudo isso foi afetado por várias razões. Foi afetado pela própria dinâmica da integração em decorrência da crise a partir de 2008, se aprofundando com a queda do preço das commodities e depois se aprofundando muito com a mudança política dentro da região. A diplomacia do atual governo é fácil dizer, não tem como escapar da palavra desastrosa no que se refere à integração sul-americana. Não há precedente na história do país, em nenhum governo, da visão de falta de preocupação de uma boa relação com os vizinhos. Isso sempre foi uma marca da política, não apenas brasileira, diplomacia brasileira, mas inclusive da antiga diplomacia
portuguesa, fora aqueles períodos de conflito que houve no Plata, si mesmo tem funções muito particulares do século XIX. O Brasil tem uma tradicional a relação próxima com seus vizinhos. Nós estamos vendo agora um afastamento grande, um afastamento, no caso do Mercosul, conflitos completamente desnecessários com a Venezuela, independente de se achar ou não que o caminho da Venezuela tem algum positivo, não. A crescente expulsão de diplomatas da Venezuela é um desastre diplomático, porque não se justifica, não há nada que a Venezuela tenha feito para o Brasil que justifica uma medida tão dramática e tão drástica que eu não me lembro, no pós-guerra, se o Brasil fez com algum outro governo sul-americano uma medida do gênero. Então, esse tipo essa conjuntura afeta, somada na questão econômica, tem um fator de desagregador para a região. Nessa conjuntura, a Argentina, que também tem seus problemas econômicos, parece que o anuncia um afastamento do Brasil bastante importante. Ainda é prematuro para nós sabermos o que vai acontecer. Nós temos que aguardar um pouco mais os próximos passos, o que vai ser, mas a ideia de se criar um continente mais integrado sul-americana, na América do Sul, parece que está fazendo água. Nem a política de eixos que o Fernando Henrique já defendia, de integrar fisicamente a América do Sul, foi bem sucedida, mesmo passando pelos governos Lula, nós não conseguimos levar isso adiante, por uma série de outras razões. E a questão comercial, que com todos os problemas tinha sido basicamente bem sucedida, agora está definitivamente entrando num período de baixa muito importante. Então, vamos aguardar os próximos passos. Falar de conjuntura é sempre muito difícil, isso pode mudar aí adiante, mas, nesse momento, o projeto de integração sul-americana está seriamente ameaçado. Numa, uma das questões que é muito marcante na América do Sul é a questão da desigualdade. Quer dizer, a pandemia, como ela se manifesta, como ela se evolui na Europa ou nos Estados Unidos, em determinados países onde a desigualdade não é tão grande, ela coloca determinados desafios. Mas, evidentemente, em países no qual a desigualdade é um traço muito forte, a pandemia ela adquiriu caracteres dramáticos, né, muito maiores do que nesses outros países. Eu gostaria que, a gente estava conversando outro dia contigo sobre isso, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco isso, quer dizer, como é que se dá a pandemia num quadro de desigualdade, como é o caso na América do Sul? No caso da América do Sul, Vicário, é difícil, na verdade. Primeira coisa, é difícil fazer uma ligação direta, por enquanto, entre pandemia e desigualdade. A gente não tem, por enquanto, dados e tempo suficiente para estabelecer essa ligação. O que a gente pode imaginar é que sociedades mais desiguais terão mais dificuldades a resistir tanto à pandemia na sua dimensão, vamos dizer, sanitária, mas também na sua dimensão, muito mais ainda, acho, na sua dimensão econômica. Então, se a gente for pensar essa questão a nível latino-americano, de fato, uma das características das sociedades latino-americanas é de ter um alto nível de desigualdade na distribuição de renda. No âmbito isso significa o quê na prática? Isso significa que uma porção importante, uma parcela importante da população está em situação de precariedade no mercado de trabalho e também com níveis de renda extremamente baixos. E, portanto, uma parcela importante da população está próximo ou abaixo do nível de pobreza, qualquer seja o padrão que você adotar. No caso das sociedades latino-americanas, o que a gente vê, por exemplo,
que a gente tem visto nas últimas semanas, e justamente a necessidade absoluta de pensar programas de transferência de renda e programas de assistência social para a população. Depois a gente vai conversar mais sobre essas questões na segunda parte do programa, sobre as consequências econômicas na região da crise do Covid. Mas a gente já pode apontar o fato que o conflito que a gente observa em muitos países entre, de um lado, uma parte assim, do espectro político que defende medidas de isolamento social e outra parte que defende uma abertura, uma retomada rápida das atividades econômicas, se dá também muito em relação a essa questão da desigualdade social. É óbvio que países que têm maior desigualdade social precisariam montar planos de assistência para a população muito mais ambiciosos do que aqueles que a gente vê na região. É bom, pois a gente não vai entrar nos detalhes dos números dos países, mas uma coisa que mais impressiona na região, a gente vai explorar isso na segunda parte, é que os planos econômicos são muito menos ambiciosos, por enquanto, do que o que a gente observou no caso da Europa ou dos Estados Unidos. A gente pega o caso do Brasil ou da Argentina, as duas grandes economias da região, que seriam as locomotivas econômicas da região. Esses planos não representam mais do que 2% do PIB, sendo que a gente está falando nos países europeus, na média, de planos que já somam entre os planos nacionais e os planos regionais, já entre 20% e 25% do PIB. Então, a gente está à frente, no caso da América Latina, o que a gente vai explorar mais na parte econômica, há uma questão que complicada, essa questão justamente da relação entre a desigualdade na distribuição de renda, a forma com a qual ela é tratada do ponto de vista econômico e como, assim, blocos de poder vão se articulando em prol ou contra dessas políticas. Não, mas só para contribuir para essa discussão, entrando aí nesse ponto teu, eu estava, enquanto você estava falando, vendo aqui na relação dos países, os países de pior desempenho do coronavírus não são necessariamente os países mais desiguais, mas são alguns países que têm uma renda per capita menor, que é o caso, por exemplo, do Equador, do Peru. Pega Chile, por exemplo, que é um país de maior renda per capita na América do Sul, o seu desempenho em termos do coronavírus está aparentemente razoável, mas o Chile é um país muito desigual. Então, eu não sei se a gente poderia dizer que a questão não seria tanto a desigualdade, mas tem a ver, claro, com a postura do governo, se fecha mais ou abre, mas também com a capacidade econômica. Você acha que faz sentido isso? Eu acho que sim. A relação direta entre desigualdade e, vamos dizer, o grau de gravidade da epidemia em cada país, por enquanto é difícil estabelecer. Mas porque países assim com um maior nível de desigualdade, de repente, tem uma capacidade de Estado maior de garantia, ou tem um Estado que toma decisão de uma quarentena. Então, esse é difícil dizer. A minha preocupação é mais, Luiz Carlos, como você colocou, na questão econômica. Para analisar esse gráfico daqui que você está falando. Olha, dos países mais ricos, Argentina, Chile, Uruguai, a morte por 1 milhão são pequenas. O Brasil é uma exceção dentro disso. O Brasil é o quarto em termos de renda per capita, enquanto o Equador e o Peru estão com desempenho muito ruim em termos de números de contaminados. Eu posso imaginar que o caso do Brasil, o Brasil tem capacidade econômica, mas tem uma série de problemas políticos muito graves que poderiam explicar isso. Enquanto outros países pode ter a ver com a capacidade do aparato de Estado de lidar e
capacidade econômica. Tem a questão da resposta da liderança, né? E uma variável, estou especulando aqui, que talvez tenha uma importância, é nível educacional, né? Da população, tem entendimento, né? Da gravidade do problema, né? Da mensagem, enfim. Tem uma coisa que depende da liderança, que é o tipo de mensagem que é passada, se está tendo ambiguidade ou não. E outra também pode estar relacionado a nível educacional, né? É um país mas também a capacidade de você ficar em casa, né? Se você ficar em casa e ter algum tipo de renda de Estado. Claro, claro. Não, porque há pessoas que entendem a gravidade, mas por uma situação, se não estão recebendo uma ajuda para ficar em casa, né? Se não estão, tem a necessidade de ir para a rua para conseguir o seu ganha-pão, né? Então, é uma série de variáveis aí, né? Mas olha só, pegando o gancho do Basham, evidentemente que a capacidade que você tem de se proteger ou não se proteger do vírus, na verdade, me parece que tem a ver com essa questão da desigualdade, né? É claro que nós, da classe média, temos uma capacidade de poder ficar em casa, uma série de coisas que outras pessoas, outras parcelas da população não têm. Então, na verdade, a questão do confinamento, ela está ligada à capacidade de você injetar, de você transferir renda para essas pessoas, para que elas possam ficar em casa. E aí vem a segunda questão, que eu acho que é uma questão importante, que é a questão econômica. Então, você tem que fazer uma transferência de recursos significativos justamente para essa parcela da população, para que ela possa e ela tenha condições de ficar em casa. De ficar em correto? casa, Mas, no entanto, mesmo no caso argentino, que é um caso bem sucedido, né, no sentido de manter as pessoas em casa, você tem uma grande dificuldade de desenhar políticas econômicas, de desenhar estratégias que possam transferir renda e manter essas pessoas em casa. E aí, qual é a questão que se coloca? É a questão, você tem um Estado que tem problemas fiscais, você tem um Estado com uma série de problemas, você tem situações econômicas delicadas, como é o caso da Argentina, de outros estados, a questão brasileira também, gasta, não gasta, enfim. Como é que se dá? Essa discussão, por exemplo, quando a gente discutiu no caso americano, obviamente essa questão não se colocou, correto? Quando colocou a questão europeia, colocou-se no âmbito das restrições dos países, mas em relação a uma política bastante rigorosa da Comunidade Econômica Europeia. Mas aqui, no caso da América do Sul, você encontra estados que são estados que estão hoje em situações que são muito difíceis, muito frágeis, tá certo? Então, eu gostaria que essa é o debate. Gasta ou não gasta? Gasta com o quê? Gasta... Como é que está evoluindo isso? Você tem essa discussão no Brasil, você tem essa discussão na Argentina. Como eu falei, no Uruguai os caras estão discutindo redução do tamanho do Estado. Em plena pandemia, redução para essa a nossa proposta, a nossa de campanha, etc, etc. Quer dizer, você vai encontrar problemas no Equador, você vai encontrar problemas no Peru, você vai encontrar problemas em vários estados nacionais da América do Sul. Só então uma observação, estou com a camisa do Uruguai aqui, como homenagem a Eduardo Galeano, tá? Não é a política do governo uruguaio. É homenagem ao Bidu. 5 anos que Galeano faleceu mês passado, aqui fazendo uma homenagem, né? Tem uma América do Sul, né? Fazendo uma homenagem aqui ao Galeano. Mas volta, Bicalho. O velho Bidúlio Varela, não é isso? O capitão não Varela. Não é o Lacalle Pou, né, que é o atual presidente uruguaio, não é ele que você está defendendo. Então, eu queria colocar essas questões para você, começar com o Dudu. Como é que você está vendo, Eduardo, essa questão, que é essa questão das condições efetivas que esses estados têm para enfrentar a pandemia, ou das dificuldades que esses estados têm para enfrentar a pandemia, que são dificuldades muito maiores que os estados europeus, que os estados americanos, Estados Unidos? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, tem que separar quais desses estados têm problema de vulnerabilidade externa, porque isso afeta fortemente como essas políticas vão ser efetivadas. Então, por exemplo, o caso argentino é um caso típico desse. Você tem um problema de endividamento externo, ou seja, aumentou a vulnerabilidade externa em vários desses países, porque eles dependiam basicamente para ter divisas associadas à questão das commodities. Então, você vê o caso da Venezuela é um caso típico desse, tem problema enorme na questão da vulnerabilidade externa, está associado ao problema de endividamento externo, o caso da Argentina e alguns outros países, que é diferente do caso brasileiro. O caso brasileiro hoje você não tem nesse momento, porque inclusive a pandemia gera um problema de saída de fluxos de capitais enormes da região. Então você piora a conta de capital da região. Você tem uma saída de fluxos importantes, e isso deteriora o balanço de pagamentos.
No caso específico brasileiro, isso não é um problema, porque a gente tem um colchão de reserva enorme. Então, sim, você tem a possibilidade de ampliar a emissão monetária ou o endividamento, a depender da estratégia possível, sem gerar nenhum problema inflacionário, tá? Para aumentar a transferência de renda, para permitir a transferência de renda, tá? Com o aumento do endividamento, que não tem nenhuma restrição, vamos dizer assim, em termos de geração de desequilíbrios macroeconômicos, né? Isso pode gerar, na frente, um problema distributivo, né? Associado ao seguinte, olha, lá na frente pode aumentar a curva de juros e quem que vai, na saída da crise, ganhar com esse movimento. Então, nesse momento, por exemplo, no caso brasileiro, você não teria restrições a despeito da questão levantada pelo Guedes. Mas, por exemplo, no caso da Argentina, você tem um problema. Você tem um problema do balanço de pagamento, você tem um problema da questão da dívida externa, e isso afeta câmbio fortemente. Isso pode, sim, criar dificuldades para fazer políticas de expansão no momento que você pode ter, inclusive, efeitos inflacionários, dado o efeito cambial da Argentina. Mas, assim, eu acho que os colegas, até nessa discussão macroeconômica, podem dar uma contribuição até melhor agora. Além disso, na questão do Estado em si, você tem coalizões partidas, né? Essas coalizões partidas criam uma dificuldade enorme de direcionar a estrutura social. Você tem instituições frágeis, que é uma característica da América Latina, ou seja, instituições altamente permeáveis ao interesse do andar de cima, mas muito pouco permeáveis ao interesse do andar de baixo, e que, nesse momento, parte do andar de cima tenta manter os seus, não é seus ganhos, tenta reduzir perdas, né? Então, eu acho, e até nesse sentido, você tem, sim, possibilidades, mas tem alguns países com algumas restrições, e acho que dá para sinalizar que a tendência é que, mesmo com essa política de intervenção, o tamanho da intervenção no andar de cima, principalmente para garantir o preço dos ativos financeiros, vai ser muito maior, ou seja, a saída da crise vai aprofundar a distribuição de renda. Não dá para fazer a causalidade, ou seja, a distribuição de renda por si só dificulta o combate à crise, mas não, eu não tenho dúvida nenhuma que na saída da crise, a capacidade de defesa, tá, de determinadas frações de classe ou do bloco no poder vai ser muito maior do que o andar de baixo, e isso tem a ver nesse jogo, nessa disputa em cada espaço nacional, dado que é o cenário externo, dado que as coalizões internas. Só para entrar aqui no ponto, o Equador, por exemplo, tem um problema gravíssimo, porque ele não tem moeda doméstica, o que circula é dólar. Entendeu? Dolarizado. É completamente dolarizado, é uma economia dolarizada. Então, seu presidente, que tem o nome muito peculiar de Lenin Moreno, o Lenin Moreno, que apesar do nome é um governo conservador, o nome não significa que ele seja um governo à esquerda, a sua capacidade de realizar gastos domésticos é limitada pelo fato de, no passado, o Equador ter aberto mão da sua moeda, que, aliás, é muito interessante que, durante o período pós-neoliberal do governo progressista anterior, isso continua a ser mantido, chamando a atenção de uma das características desse pós-neoliberalismo é que se mantiveram muitas das políticas neoliberais. O Equador é um bom elemento, é um bom exemplo dentro disso aí. Ele se manteve com ausência de moedas, que agora é desastroso, a sua capacidade de intervir fica muito restrita. A Bolívia, por exemplo, está com uma crise política gigantesca, né? A Janine Anis Chaves, que é a sua presidente interina, um tipo de golpe muito peculiar sul-americano que entrou na moda nos últimos anos. É um governo de baixíssima legitimidade. Afinal de contas, o Morales foi eleito com 47% dos votos, o outro candidato teve 36%, era uma diferença razoável. Houve todo o clima político gerado em torno disso, o Morales acabou saindo. Então, numa conjuntura política de baixa legitimidade, é muito difícil para o governo da Bolívia atuar também dentro desse critério. Então, se nós pegarmos governo a governo, algumas variáveis de política econômica, mas também de capacidade da política interna de efetivamente agir. E nós podemos ir adiante. No caso do Chile, que ele não tem um grande problema de doença,
mas o governo do Piñera está usando a pandemia como uma forma de controlar os protestos, inclusive de algumas políticas bastante autoritárias dentro dessa conjuntura da pandemia. Então, o que é interessante na América do Sul, que me chama a atenção, é que você tem uma combinação estranha entre situação econômica, as diversas fragilidades de situação econômica, os gravíssimos problemas políticos da região e os comportamentos oportunistas de alguns governos, juntando no meio de uma pandemia dessa gravidade. Então, faz um cenário muito diferente do caso europeu e muito diferente da situação americana, apesar de, no caso dos Estados Unidos, ela está, no final do ano, vai ter uma eleição importante lá, etc. Mas aqui não tem nenhuma eleição importante esse ano. As eleições mais importantes da América do Sul são 2021 e 2022. Mas, apesar disso, o clima político já se apresenta como muito mais grave do que na situação americana e na situação europeia. Chama a minha atenção o caso da Argentina, né, que o governo do Fernandes está tendo uma... Bom, a popularidade dele está alta, né, porque a Argentina é uma sociedade historicamente conflitiva, né? Então, numa sociedade conflitiva, né, historicamente conflitiva, num contexto de crise econômica, né, grave, eles estarem conseguindo ter uma resposta tão boa, seja do ponto de vista das estatísticas, né, relacionadas à Covid, seja do ponto de vista, bom, e está relacionado ao entendimento da população, né, dos méritos do governo, né? Agora, do ponto de vista econômico, né, na Argentina, e o Eduardo Crespo, né, nosso colega, deu uma entrevista muito interessante para o canal IE, né, na série Crise, agora recentemente. Ele chamou atenção para um fato, né, que e ele está completamente correto, que a Argentina está virtualmente em default, né, está quebrado do ponto de vista externo, né, há 2 anos, pelo menos, 2018. Né? Teve que negociar com urgência, em 2018, ajuda do FMI. Né? Bom, eu, ano passado, escrevi um pequeno artigo para o Jornal dos Economistas, aqui do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Eu fiz as contas dos indicadores de vulnerabilidade externa, né, da Argentina, comparativamente aos do Brasil, e realmente a situação da Argentina é uma situação periclitante, muito difícil do ponto de vista das contas externas. Então, isso limita um pouco a capacidade de resposta do governo frente à crise. Mas até aqui eles estão se saindo bem, do ponto de vista do número de contaminados e de óbitos, mas a questão a ver é a capacidade de dar amparo, né, à população no contexto da crise, enfim, para os próximos meses. Mas olha só, pelo menos, só uma questão. Pelo que vocês estão analisando, pelo que vocês estão colocando, quer dizer, a América do Sul, em termos de crise econômica, ela vai enfrentar uma crise econômica muito grande a partir do Covid, da pandemia. Porque vocês estão desenhando de um jeito ou de outro que esse Estado sul-americano, ele é um Estado que ele não tem as condições, de fato, para enfrentar essa crise e para enfrentar essa crise econômica. Então, esse é o desenho. Se a gente considerou que você tinha restrições na Europa, no caso americano, etc., etc., o que está desenhando aqui nessa análise é que o bicho vai pegar na América do Sul. Tá certo? O bicho ia pegar antes da pandemia. O bicho, mas sem pandemia, já estava para pegar. Só pegar as coisas já de cada vez, senhores, o âncora aqui, por favor, um de cada vez. Mas se não houvesse pandemia nenhuma, nós já estávamos desenhando uma grave crise política sul-americana, com problemas em vários governos, problemas na Bolívia, problemas no Brasil, problemas na Venezuela. A grata surpresa foi a Argentina. O Fernandes mostra uma liderança excepcional, que há muito tempo não tinha na região. Esperamos que se confirme, mas ele é uma grata surpresa no desenho. Que fantástico! Muito bem-vinda. No desenho de governos muito
numa conjunção de governos sul-americanos muito fracos. Então, você já tinha isso. Quando vem a pandemia, ela desequilibra numa situação que já é muito desequilibrada. Então, o desenho que você colocou de um cenário de grande preocupação, eu compartilho integralmente. A pandemia tem um efeito nos países em desenvolvimento muito diferente dos países industriais avançados. E quando isso se junta com o cenário político de vulnerabilidade, ela não se soma, ela se multiplica. Então, as consequências disso nós vamos ter que aguardar para poder ver, ainda não dá para se ter alguma avaliação, mas que elas me parecem evidentes na região, isso é óbvio. Vocês acham que essa preocupação fiscal... Eu ia falar aquela hora, Só um momento. Apresentou aí, todo mundo fala. A Joaninha existe, a Joaninha não é uma lenda, não é uma... Ela estava batendo na porta aqui, então... Não, é muito bem-vinda para participar da nossa mesa redonda. É da nova geração, não é isso? A nova geração. Falará coisas mais interessantes do que eu, mas... Provavelmente. Mas olha só, então vocês acham que essas quer dizer, não vai ser possível você fazer nada diferente na América do Sul? Porque há um determinado momento ali nos anos 2000 até 2010 que se dizia, na América do Sul você tem uma experiência diferente que está acontecendo, etc, etc. Estou citando, dependendo do juízo de valor dessa análise. Mas o que? A gente vai ficar encaixotado na questão fiscal, na abordagem? Quer dizer, não vai acontecer nada original? Quer dizer, você tem uma pandemia completamente, uma situação, uma crise econômica que é original, e vai ser essa coisa quadrada, quer dizer, a gente vai se ferrar e ponto, quer dizer. É isso, quer dizer, essa é a contribuição que os economistas têm, concretamente, para dar na crise? É esse boi com abóbora, essa coisinha sem graça? Vamos chamar o Numa, que está falando pouco, para começar. Essa um olhar francês para a crise sul-americana. É essa bolinha murcha que é a questão, que é isso aí? Nessas horas o Bicalho vira engenheiro, né? Agora eu sou engenheiro, Hein, Noma, antes de você começar, muito amigo baixo, hein? Te botou na pergunta mais complicada de todas. Não, na verdade foi o Bicalho que jogou uma pergunta sem resposta pra gente. Um olhar do norte, a crise da América do Sul. Exatamente. Mas não vai pintar nada original? Vocês acham que a América vai ser isso aí? Você quer uma resposta não? Não, eu não vejo nenhuma originalidade agora. Agora eu não vejo, pode ser que adiante você tenha. Neste momento eu não consigo ver. Agora fiquei em vocês, concorda? E aí, concorda, Dudu? Numa falar que o Numa está muito quietinho hoje. Vai, Numa. Vai, Numa. O Numa só pega a bola podre, né, mano? Essas bolas... Não, craque tem que pegar a bola torta e matar no peito, né? Tem que ajeitar a bola. Na dimensão econômica, acho que tem três elementos assim, para o tratamento da crise, que já são identificados claramente, que a gente observa aparecendo uma medida, assim, com, vamos dizer, repartição diferente entre os países europeus ou nos Estados Unidos, que são, a capacidade de mobilização do setor de saúde, mobilização em termos de recursos materiais, particularmente, seja insumos, equipamentos, ou seja, vai ter outras ondas. Bom, a América Latina, não esqueçamos do fato que em quase todos os países, tirando Argentina e Uruguai, estamos numa tendência de aumento dos casos. O Brasil está ainda, provavelmente, no início da pandemia, vai piorar bastante. Mas mesmo quando essa primeira onda da pandemia tinha passado e que a reabertura parcial ou total da economia for decidida, sempre haverá possibilidade, até a elaboração de tratamentos mais eficientes, de eventuais vacinas, sempre haverá possibilidade de volta do vírus, de outras ondas de contaminação. Portanto, essa questão do setor de saúde é fundamental. A segunda, já vou voltar a esse ponto, falar um pouco da preparação da região em relação a essa questão e aos dois outros pontos fundamentais. A segunda questão é a questão que a gente já falou, que é a questão da necessidade de uma fortíssima intensificação dos mecanismos
de transferências de renda. Porque muita gente, particularmente nos setores informais, mas também no setor formal, perdeu o emprego. O setor informal na América Latina tem uma importância muito maior do que nos países europeus, nos Estados Unidos. Se você olha no Brasil, quase metade, né, da força de trabalho. Portanto, você vai ter que, no caso da região, você teria que ter mecanismos de transferência de renda muito mais desenvolvidos. E o terceiro ponto, que é um pouco importante, e também a manutenção das atividades das empresas, tá? Particularmente das pequenas e médias empresas, que não necessariamente têm um cachorro e a capacidade de enfrentar financeiramente isso. Então, são 3 pontos importantes. Bom, no primeiro ponto, a preparação, vamos dizer, da cadeia produtiva ligada ao setor de saúde. Claramente, nenhum país da região está bem posicionado. E óbvio que um país como o Brasil, que tem de longe o sistema produtivo mais diversificado da região, teria, a priori, as melhores condições. Por uma série de questões que tem a ver com a dificuldade de mobilização do Estado brasileiro, que aí tem a ver também com questões políticas, uma falta de coordenação entre as ações locais e dos governos locais e do governo federal. Não sei o quanto isso vai acontecer. Outros países, como a Argentina, o Chile, que já tem um sistema produtivo menos, vamos dizer, desenvolvido, têm apostado, justamente no caso da Argentina, muito claro, num confinamento muito forte, porque justamente não tem essa dificuldade. Vamos ver, esses países dependem de importações, não têm capacidade de produzir scanner ou equipamentos, vamos dizer, de bens de capital ligados ao setor médico, não tem. Então, eles vão depender da reabertura dos fluxos internacionais desses bens de capital médico. Então, isso a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, eles têm recursos, né? Já vai falar sobre isso, mas tem essa dificuldade. Bom, a questão das transferências, como a gente já falou, o fato de você ter planos de resgate tão tímidos, e bom, já que foi mencionado o programa da série de programas assim do Instituto de Economia, onde aparece o nosso colega Crespo, o nosso colega Pincus, nesse programa, o Crespo já apontou que no caso da Argentina, muito claramente, um plano muito tímido, vai muito na questão monetária e muito pouco na questão de apoio, vamos dizer, à economia via o gasto público, via a intensificação das transferências. Só para vocês terem uma ideia, no caso da França, as transferências, atualmente, nível anualizado, representariam, o aumento de transferências ligado à Covid, representaria 15% do PIB. Num país como a França, onde você tem os sistemas, vamos dizer, uma maior igualdade de renda, onde você tem um colchão material da população que, na sua totalidade, que não se compara com o que a gente observa na região. Tá? Então, isso preocupa muito. Não tem vontade política, claro. Até o Fernandes, que tem tido um bom desempenho no tratamento da crise, vamos dizer, sanitária em si, por enquanto, não está dando nenhum sinal que vai ter uma atitude correta no tratamento da crise econômica. Na verdade, nenhum país da região, até hoje, anunciou qualquer plano que, nessa questão de transferência de renda e depois, na terceira, de apoio às atividades produtivas, às atividades das empresas, nenhum mostrou nada, por enquanto. Tá? Então, há, sim, uma enorme preocupação. A região já vinha de uma desaceleração econômica, que já foi evocada. Então, há muita preocupação, mas é uma preocupação que tem a ver com decisões políticas. Porque, no final das contas, as restrições externas são muito... Assim, a restrição externa é muito limitada à região, limitada no caso da Argentina, mas lembrem que no caso da Argentina, provavelmente dentro dessas circunstâncias, ao que tudo aponta, uma renegociação da dívida será facilitada. Já teve sinais no caso da África subsaariana no mais tarde do que anteontem, né? Então, provavelmente a Argentina vai se beneficiar disso. Ainda por cima, no caso da região, já que o professor Eduardo Pinto
já falou sobre a questão externa, a questão da evolução dos termos de troca. Tem que pensar o seguinte: a estrutura do comércio, assim, da inserção externa dos países latino-americanos é muito peculiar, porque esses países exportam principalmente matérias-primas, e essas matérias-primas, tudo bem, tem conhecido uma perda de termos de troca, mas eu acho que dentro da crise atual é provável que, e inclusive isso é mostrado no caso dos alimentos, os alimentos não vão ser afetados, e hoje em dia a parcela das exportações de alimentos na pauta exportadora de muitos países é muito elevada. Inclusive, isso foi mostrado pelos dados do professor Eduardo Pinto, porque a gente viu que países como o Uruguai, por exemplo, que só exportam, o Chile, que exportam essencialmente matérias-primas agrícolas, se beneficiaram muito, a Argentina também. Tá? Então, é a tendência de se beneficiar. Então, na parte de exportação de minerais, já isso é menos claro. Provavelmente, haverá perda, sim, em termos de preços a queda dos preços internacionais dos minerais. Tá? Mas no caso, e está tendo, na verdade, mas no caso dos bens alimentícios e dos bens agrícolas, isso não está acontecendo. Então, e como ao mesmo tempo as importações diminuem muito, porque o consumo de produtos importados tem caído em todos os países, e dados parciais, tanto no caso do Chile quanto no caso do Uruguai, na Argentina, no Brasil, apontam claramente nessas questões. O gasto do exterior, que na região é tradicionalmente muito elevado, com a classe média e média alta, que viaja e compra bens assim, com os picos no exterior também caiu quase a zero, por conta das restrições das viagens internacionais. Então, do ponto de vista do balanço de pagamento, a priori teria uma melhoria. O grande perigo é fuga de capital. No caso do Brasil, um perigo que parece, por enquanto, pelo menos, bastante longe da preocupação. No caso de países parcial ou totalmente dolarizados, como o caso da Venezuela, como o caso do Equador ou da Argentina, não esqueçamos que a Argentina é uma economia muito dolarizada. Você não compra um apartamento na Argentina em peso, você compra em dólar. No caso desses países, sim, de fato, o risco é de você ter uma fuga de capital. Tá? O quanto isso vai acontecer? Bom, tem sinais já, quantos governos são capazes de resolver esse problema? Não sei, é difícil dizer, mas, vamos dizer, mesmo se tiver, as condições externas não são uma justificativa, nem os equilíbrios macroeconômicos são uma justificativa para deixar de fazer a obrigação dos governos. Ou seja, apoio, assim, forte foco no setor assim, de abastecimento para a saúde, transferências elevadas para as populações que estão precisando, como falávamos, com a desigualdade da região, parcelas muito expressivas da população está precisando. Tá? E, terceiro, apoio às atividades, a manutenção das atividades, não manutenção, mas as atividades produtivas impactadas pela crise. Ô, Numa, posso fazer só um comentário? Vou fazer só um comentário, uma perguntinha para você mesmo, assim. Eu fiquei com... Desculpa, Bicalho, estou pegando seu papel de âncora. Não, mas nesse sentido que você apresentou, então, você não teriam restrições estruturais para fazer um tipo de política em boa parte dos países? Eu fiquei na dúvida mesmo. Ou seja, por exemplo, aí vou falar, você citou os 3 da coisa da dolarização. Então, você poderia ter o risco de fuga. O caso, por exemplo, da Bolívia, que depende da boa parte da sua geração de riqueza, da exportação de gás para o próprio Brasil, inclusive. Vai reduzir, né? Não, vai reduzir, vai renegociar, inclusive, os valores. A minha dúvida, eu até entendo o argumento para o caso brasileiro, que é isso que eu queria comentar. O caso brasileiro talvez seja o país que tenha mais capacidade estatal, menos vulnerabilidade externa e mais possibilidade de fazer mudanças, e está preso na questão da e que não vai fazer. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, você também acha que essas seriam condições de outros países? É isso que eu fiquei na minha dúvida na sua fala. Você acha que também seria possível? Passaria mais por uma questão... Por exemplo, você quer dizer, falando da margem de intervenção?
A margem de manobra da intervenção dos outros países, por exemplo, pensando Bolívia, pensando Equador, pensando Argentina. O Chile tem uma margem razoável. O Chile é um país que teria capacidade de fazer. Ele está com o governo Piñera, é pouco provável. Mas o Chile é um país que teria, porque ela tem uma diversificação, ela tem uma exportação muito diversificada. Só pegando aqui, no caso do Chile, ela tem a exportação agrícola importante, mas tem também de produtos de pesca, que tem a ver com isso, e também mineral, que é no caso do cobre, que é importantíssimo no caso do Chile. O Chile ele tem algumas peculiaridades. Não, e viu, Prado, é provocação, é pergunta, na verdade, por que isso? Então, bastaria por uma questão de vontade política, Numa? Esse é meu ponto. Bastaria apenas vontade política? Essa é a questão? Claro, no caso do segundo, do terceiro ponto, ou seja, transferências para a população e, vamos dizer, assim, o apoio às empresas via subsídios, etc. Isso é realizado em moeda nacional. Então, tirando o caso eventual do Equador, aí, bom, que pode ter, sim, algumas restrições, nem vou entrar na questão. Isso não tem nenhum problema, isso é só uma questão de vontade política. Na questão da cadeia produtiva da saúde, aí não. Claramente, bom, se você não tem fábrica capaz de produzir um respirador, não é agora que vai acontecer. Tá? Então, nesse sentido, o Brasil parece o único país da região, com eventualmente a Argentina, mas com muitas restrições. Tá? Então, isso nessas questões, sim. Depois tem uma outra questão, um detalhe, mas que é importante, na questão da forma com a qual você está implementando essas transferências. Você olha a forma que está usando o Brasil, está completamente errado. Você vendo que os recursos repassados para a população, que tem que fazer filas na frente do Caixa Econômico, que viram focos de transmissão, isso é completamente errado. O Equador já escolheu outro caminho. O Equador vai abastecer mais da metade da população diretamente com cestas de alimentos. E vão ser distribuídas nos bairros, depois você vai ter oficiais de bairros que vão distribuídos nas casas, ou seja, evitando esses focos de contaminação que você observa no caso brasileiro, por exemplo. Tá? Mas observa também, você observa também no caso argentino. No caso argentino também aconteceu isso. Mas eu não acho bom se distribuir cesta alimentar em vez de dinheiro. Isso daí é uma questão até porque o dinheiro ele corre e movimenta toda a cadeia produtiva doméstica. Quando você dá cesta produtiva, você gera apenas demanda nas empresas do qual o Estado compra. Isso inclusive, é uma coisa conhecida no Brasil mesmo, quando, em outra época, quando você resolveu substituir as famosas ajudas que haviam no período de seca no Nordeste, isso foi feito no Collor, por bolsas com cestas básicas, o resultado foi desastroso, porque afetava a venda local, afetava o fornecedor local, você tinha uma série de efeitos de caimento local. Então, você tem toda a razão com a questão das filas, mas é perfeitamente possível você usar várias formas de chegar a essa renda direta nas famílias sem passar pelas filas. Até países como Quênia faz isso com moeda em internet, com moeda no celular. E aí tem muito mais problema de desorganização administrativa do Brasil do que necessidade. Não concordo com você, Luiz Carlos. Senhores, olha só, eu estou aqui como âncora, função do âncora. Nosso tempo aqui já está estourando, então eu sugiro que a gente já vá encaminhando para o final. Numa, conclua. Não, eu acho que assim, as consequências do ponto de vista sanitário são difíceis de avaliar por enquanto. Mas a gente já pode dizer que haverá uma grande heterogeneidade dos resultados. Do ponto de vista econômico, com certeza as consequências, como em todas as outras regiões do mundo, vão ser dramáticas. Elas podem se tornar ainda mais dramáticas se programas de distribuição voltado para transferências sociais
mais ambiciosos não foram implementados. E, nesse sentido, eu acho que, infelizmente, a sinalização, por enquanto, é muito preocupante. E a gente pode dizer, portanto, que os problemas intrínsecos da região, os problemas estruturais da região, que seja em termos de distribuição de renda, de estrutura produtiva, em termos também, vamos dizer, de influências de certos grupos de poder sobre o destino político dos países, vão impactar muito negativamente o futuro da região, e que haverá lá também uma forte heterogeneidade nos destinos assim, do ponto de vista político. Para terminar, eu gostaria de encaminhar uma questão para vocês, que é o seguinte. Então, a gente tem uma crise sanitária que vai ser uma crise grave, uma crise profunda, se desenhando no horizonte, na verdade já acontecendo. A gente tem uma crise econômica também pela frente que vai ser muito pesada. Então, você tem uma crise econômica, a possibilidade, então, de você ter crises que são crises políticas também não é uma possibilidade, não é uma probabilidade pequena. Então, teremos crise sanitária, teremos crise econômica, teremos crise política. A questão que se coloca aqui é uma questão eterna na América do Sul. Isso eu queria saber de cada um de vocês. É como vocês veem essa evolução, quer dizer, quais são, em função disso, as ameaças concretas colocadas para o processo democrático na América Latina, que sempre é um processo delicado, sempre ali no fio da navalha, uma coisa complicada, muito complicada. Quais são as expectativas para a manutenção das instituições democráticas, do Estado de Direito na América do Sul, diante de uma gravíssima crise sanitária e de uma gravíssima crise econômica? O que vai rolar? O que vocês estão achando? Eu diria para vocês serem objetivos para a gente encerrar o programa justamente com essa questão, que eu acho que, no fundo, é a questão mais grave que a gente tem colocado na mesa e a maior de todas as preocupações, né? Porque tem consequências muito graves na América Latina quando isso acontece. Vamos Começar lá. com o Prado, nosso decano. Então, vamos lá. A única coisa que eu posso falar com referência a isso, nós fazemos comparações históricas. Década de 30, a grande crise da década de 30, ela teve consequências políticas, ela gerou ditaduras na região, mas, sob o ponto de vista econômico, ela provocou mudanças muito positivas. Ela abriu espaço para o processo de substituição de importações, que foi, talvez, a experiência histórica mais bem-sucedida na região da América do Sul. Em especial, países como o Brasil tiveram uma transformação muito grande nesse período. A própria Colômbia teve o desempenho da Argentina, do Uruguai e do Chile não foi tão bom assim, mas, de qualquer maneira, a região respondeu de maneira positiva à crise. Na década de 70, e com as suas consequências na década de 80, foi ao contrário. Na verdade, a crise da década de 70 gerou ditadura. No caso do Brasil, nós já vimos com uma anterior, de 64, mas esse foi o período em que o Chile entra em ditadura. A situação na Argentina também se transforma dramaticamente, no Uruguai e outros países da região. E a década de 80 foi uma década que desorganizou os sistemas que nós tínhamos no passado. Então, você teve uma conjunção de governos autoritários com políticas com o fim de um ciclo econômico que foi muito positivo, o ciclo de desenvolvimentismo em toda a região. Na crise de 2008, o resultado foi um pouco dúbio. O Brasil respondeu razoavelmente bem, conseguiu sair num primeiro momento bem. Quando a crise chegou mais tarde, em 2011, como a gente já discutiu, já não foi mais tão tranquilo assim e acabou levando a crise de 2014, grave política no Brasil, adiante. Então, nós temos um cenário muito preocupante com isso. Como, eu não sei se foi o Baixa que falou, o impacto parece ser dúbio. Em governos mais conservadores, o impacto provavelmente vai ser desmontar isso e levar a governos mais progressistas.
mas pode ser que ocorra também um movimento contrário. Então, eu acho que é difícil ter uma clareza do que vai, quais são as tendências que vão haver com referência a isso. Mas, possivelmente, a desestabilização de governos na região é um cenário bastante plausível. Aliás, até me espantaria se uma crise dessa dimensão não levasse a isso. O resultado aí já não fica no campo do conhecimento científico, já entra num grau de especulação muito além da minha competência em fazer essa análise. Dudu? Vamos lá. Eu acho que sim, a democracia, e se você observar, usando até a linha do tempo que o Prado fez, mesmo em 30, com as saídas econômicas, mas você teve a configuração de uma ditadura, que é o Estado Novo de 37 a 45, e de uma forte instabilidade institucional. A característica da América do Sul, como capitalismo dependente, em que você tem muita dificuldade de arbitrar como a massa de riqueza é distribuída no conjunto da sociedade, você tem uma tendência enorme de dificuldades para que as frações capitalistas consigam ter uma hegemonia no conjunto da sociedade. E o que é isso? Traduzindo essa linguagem da economia política de frações de classe. Por exemplo, em 30, no caso brasileiro, em 30 você tinha uma forte disputa entre frações agrárias. Com a crise externa, você não teve mais capacidade dessa questão agrária conduzir o país naquela direção. Então, Vargas vai aparecer nesse sentido como um ator em uma configuração de uma crise profunda. Se você pensar o que é os anos 80 e nossa crise econômica, e que depois antes do golpe de 64, que é uma desaceleração econômica muito forte de 61 e 62, nós temos enormes dificuldades, no caso brasileiro, nós temos enormes dificuldades, dado o nosso capitalismo dependente, heterogêneo, e que você tem forte papel do capital comercial, forte influência do capital exportador de commodities, e forte influência do capital estrangeiro, se você quiser, do capital financeiro nesses espaços territoriais, a dificuldade de ter um Estado nacional e, ao mesmo tempo, uma legitimidade interna que incorpore o andar de baixo e que arbitre o conflito entre as frações de classe no bloco do poder, né? Em momentos de crise, normalmente você tem agentes externos nesse processo, externos que por exemplo, os militares. Eles não são frações de classe, mas são agentes externos com a força, com a coerção. E não por acaso, se você observar no período recente, como o Prado, o Baixa já falou, você tem golpes específicos, com características específicas, com a desaceleração econômica. E acho que a Covid vai gerar uma brutal redução da geração de renda nesses espaços nacionais. Isso vai acirrar fortemente o conflito distributivo, que seja entre capital e trabalho, mas vai acirrar o conflito distributivo entre frações capitalistas, entre as frações financeiras versus a fração do agronegócio versus a fração do industrial, e a arbitragem disso vai ficar muito complexa mesmo. E sim, acho que as várias democracias estão em risco exatamente por essa dificuldade de arbitrar o conjunto dessa profunda disputa numa crise deste tamanho, e como arbitrar ao mesmo tempo para quem vai a renda, para quem vai a apropriação da renda nessas frações, e ainda, dada a nossa característica dependente, num cenário externo muito mais vulnerável do que a gente tinha. Luma. Ou seja, existe sim risco. Luma. E grande. O que você acha? Quais são os riscos Pois, pelo processo democrático, para as instituições? Eu acho que as perspectivas são bastante preocupantes do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, é muito difícil antecipar. A instabilidade dos últimos anos mostrou isso. Né? A questão é assim, que essa situação, a situação atual, veio para ficar, ter soluções, ou vacina, ou via tratamentos mais eficientes que os assim, disponíveis atualmente. Tá? E, nesse sentido, eu acho que assim, tem que tomar consciência do tempo que vai demorar essa crise sanitária, do fato que as medidas econômicas que vão ter que ser tomadas vão ter que durar também muito tempo. Tá? E voltando ao caso, por exemplo, o caso do Brasil, da assistência, no caso do Brasil, eu acho que assim, teria que colocar sistemas permanentes, que nem o Bolsa Família, por exemplo, e no caso dos outros países, pensando de apoio à população, pensando que essa situação
vai continuar por um bom tempo. Tá? Baixa, você aí que está com essa camisa do Uruguai, né? Lembrando do velho Galeno. Então, coube a você encerrar Falar das a vias última abertas, né? avaliação. Quais são as eu acho. expectativas, né? Para Galeno, né? Olha, Galeno que tinha tanta esperança, né? Sem dúvida. É. Para quem conheceu, uma figura que tinha uma grande esperança na América Latina, faz parte de um sonho latino-americano, diante desse imenso pesadelo que se avizinha. Né? eu acho até que é até surpreendente que os impactos da crise, né, da pandemia até aqui, não foram catastróficos na América Latina. Eu acho até surpreendente que o impacto, salvo exceções, esteja sendo até moderado até o presente momento. Agora, a tendência, como acho que vocês, os amigos, bem destacaram, a tendência é esse quadro se agravar profundamente. Né? Provavelmente nós experienciaremos, né, na América Latina um quadro muito mais dramático, mais agudo do que o que está sendo observado nos Estados Unidos ou que foi observado na Espanha e na Itália. Então, quer dizer, em contextos como esse de crise aguda, em regiões historicamente instáveis politicamente, tendem a ter um impacto disruptivo. Né? Então, há um risco grande, sim, de desestabilização, e aí as consequências vão depender de cada país, né? E um pouco de quem está no governo agora. Né? Quer dizer, sempre enfraquece o governo que está no poder. Agora, a saída para isso também, sintetizando um pouco o que foi colocado aqui, passa por Estado. Né? Seja nas respostas mais de curto prazo, né, diante da crise, dos impactos da crise, seja pensando até em políticas de prevenção para riscos de futuras pandemias. Né? Passa por Estado. Né? Passa por, seja de um lado, Estado de bem-estar social, no sentido de uma rede de seguridade social, saúde pública, seja pelo lado chamaria de um Estado desenvolvimentista, de políticas industriais, né, de desenvolvimento de setores para ter capacidade de resposta, até por uma questão de segurança nacional. Tá? Esperamos, né, então, que esse tipo de resposta que pede mais Estado seja pela via democrática. Né? Agora, para isso, será preciso vencer resistências ideológicas. Bom, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanharam até aqui. Agradecer aos meus colegas, o Luiz Carlos Prado, o Eduardo Costa Pinto, o Numan e o Bachan. E vamos nos encontrar na próxima semana num novo programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vamos em frente.